Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Marcela Ungaretti, eu sou Head SD aqui do time de Research da XP e hoje tenho o prazer de moderar esse papo entre duas empresas que estão revolucionando o tema de mobilidade urbana, unindo muito inovação com também sustentabilidade. Então, a ideia ao longo desses próximos minutos é que a gente possa discutir muito de transição energética e como que esse tema se insere quando o debate é eletrificação e toda a transição para uma economia de baixo carbono, pensando no transporte. E para bater esse papo aqui comigo, eu tenho o prazer de receber aqui no palco o Pablo Toledo, que é diretor na BYD, empresa chinesa que é líder na produção de veículos elétricos, e o Johan Bordai, CEO da IVE, companhia que é subsidiária da Embraer e focada na produção do que a gente chama dos carros voadores, conhecidos como eVTOL. Pablo e Johan, muito obrigada por aceitarem o convite, por estar presente aqui com a gente. Sejam bem-vindos à Expert XP. Bom, para a gente começar o nosso papo, eu queria trazer primeiro uma pergunta mais inicial, de contexto, né? Acho que seria interessante ouvir um pouquinho de vocês, como vocês enxergam o movimento de transição energética numa visão mais ampla e, mais do que isso, pensando especificamente na mobilidade, como vocês enxergam a evolução, né? Quando a gente pensa em transição energética em mobilidade e qual que é o papel das empresas que vocês representam, então da BYD e da IVE, ao longo desse processo, ao longo dessa jornada. Então, novamente, agradeço a presença de vocês. Pablo, se você quiser começar. Legal. Obrigado, Marcela. Obrigado, Johan. Obrigado à XP. Parabéns por mais um evento como este. Muito bacana estar aqui com todos vocês. Bom, a BYD enxerga da seguinte maneira. Anteontem nós entregamos 60 ônibus elétricos para a cidade de São Paulo. Nós temos participação em outro projeto muito importante de mobilidade para a cidade, que é a linha 17 Ouro do metrô, com a entrega de trens para a cidade. Em 2022, nós vendemos aqui no Brasil, Johan, 260 carros. Em 23, quase 18 mil. Em 24, mais de 70 mil. Nós estamos em julho de 2025 e chegamos a 52 mil carros. É dessa maneira que a gente enxerga a transição, né? Em 360 graus. Apostando não só na composição ou no enfoque no carro privado, mas na mobilidade como um todo. A BYD surgiu como uma empresa de baterias, primeiro para celulares, mas já visando a mobilidade por meio da bateria. Surgiu pela mente brilhante de um químico especialista em bateria e, a partir dessa tecnologia de bateria, desenvolveu 4 grandes pilares de negócio, né? A energia limpa com painéis solares, módulos fotovoltaicos, a mobilidade elétrica, e não só carros, mas caminhões, veículos especializados, betoneira, rebocador de avião, empilhadeira. Também o transporte ferroviário, como os trens da linha 17 do metrô aqui em São Paulo, e é também uma empresa de eletrônicos com chips e semicondutores. É assim que a BYD enxerga a transição, em 360 graus, focado na mobilidade limpa, captando a energia que vem do sol, promovendo essa mobilidade e com a missão, assim, com esse ecossistema de diminuir a temperatura da Terra em 1 grau. Perfeito. Johan? Muito bacana, hein, Paulo? Impressionante. Um dia eu chego lá, tá? A gente chega lá com esses números impressionantes e com certeza vai acontecer e vou contar também por que a gente vai ter esse ramp-up também. Marcela, obrigado, viu? É uma grande honra de estar aqui, um grande prazer. Primeira vez para mim no Expert XP, mas não na primeira vez em São Paulo. Aliás, eu moro em São José, faz 12 anos que eu moro em São José, e aí eu acho que quando que vem de mobilidade urbana, né, tem que falar de trânsito, né? Não tem dúvida, né? Congestionamento é o que motiva a nossa missão, né? Reimaginar as conexões humanas com uma solução de mobilidade aérea urbana, né, para as pessoas de uma maneira segura e sempre ao tempo, né? Então, a IVE é uma empresa pré-operacional, ela foi um incubador, ela foi incubada na Embraer X,
que é o acionista majoritário, aí 33% da Embraer. E nós fizemos aí, foi criado, depois fez um spin-off em 2020. Nós fizemos um IPO em maio de 2022. Nós levantamos uns fundos, nós estamos cotados na Bolsa de Nova York com o código EVEX. Tá? E aí nós começamos, eu me juntei à empresa 1 ano e meio atrás, quase 2 anos, para executar o sonho, o nosso sonho que agora vai virar uma realidade. Então é isso aí que a empresa vai, e eu sei que a gente vai falar um pouco mais. Perfeito. Então, acho que introduções feitas. Acho que a primeira pergunta, quando a gente pensa um pouco, né, em todo o movimento de eletrificação, né, dos veículos, a gente percebe e a gente sabe que essa agenda avança em diferentes ritmos, em diferentes regiões. Né? Inclusive, o Al Gore fez um painel hoje mais cedo, comentou que na China, por exemplo, os veículos elétricos já respondem aí por mais de 50%. A gente sabe que aqui no Brasil esse caminho não é tão rápido, mas também tem mostrado sinais bastante promissores. Né? Acho que dados mostram que quando a gente olha ano contra ano, né, olhando os dados de maio, o crescimento da venda de elétricos foi de 22% e as empresas chinesas acabam tendo um papel significativo, né, também nesse aumento. Então, tem dados da Bloomberg que mostram que 9 dos 10 carros elétricos vendidos são de empresas chinesas. Então, acho que tendo esse contexto, seria legal ouvir de você, Pablo, o que o Brasil, enfim, a BYD tem, pensando em termos de estratégia aqui para o Brasil, e o que o Brasil representa, né, em termos de mercado potencial para vocês? Legal. Desses 9, 8 são BYD. Só tem uma gigante, né? Desses 9, 8 são BYD. Isso não é brincadeira. E 1 a cada 3 híbridos são BYD, o que, brincadeira à parte, dá o tamanho do papel que a BYD tem. E nós temos muito orgulho de puxar essa fila, né? Na China, por incrível que pareça, ainda tem espaço de crescimento. Nos Estados Unidos, o mercado, o setor automotivo está muito perto da saturação, e no Brasil há espaço para crescer também. A gente tinha algo próximo, ultrapassava 3 milhões de carros vendidos antes da pandemia. Hoje nós estamos perto de 2,5 milhões, ou seja, há uma retomada possível. Uma retomada mais do que possível. É importante que haja a gente fala muito em nova indústria, uma reindustrialização do setor automotivo, que nós temos muito apetite e força para liderar no setor automotivo. Então, é possível um crescimento no Brasil. O Brasil é o primeiro mercado da BYD fora da China, né? A nossa fábrica em Camaçari vai ser a maior planta industrial da BYD fora da China. E o que eu acho importante aqui para o Brasil, o que nós temos como um grande imã para trazer principalmente a eletromobilidade para cá, no caso da BYD, é a nossa brutal capacidade de produzir energia, né? Nós temos... aí não dá para fugir do clichê de que é um país abençoado, né? De produzir energia de rio, de vento, de energia solar. Em contrapartida, o desafio é transformar a distribuição, desatar os nós da distribuição. A gente tem essa jabuticaba da distribuição, ter essa malha complexa criada por nós, e da distribuição dar vazão para toda essa energia que a gente produz. Perfeito. E pegando um gancho, você mencionou um pouco essa questão dos híbridos, né? Também reforçando um pouco o quanto a BYD é ativa também nisso. E a gente sabe que aqui no Brasil, um debate que acontece muito é a discussão, né? Se faz sentido ter os carros 100% elétricos ou aproveitar um dos grandes diferenciais do país, que sem dúvida, né, é sua grande capacidade quando a gente pensa, né, em termos de biocombustível e todo o diferencial que isso traz também, pensando especificamente no Brasil. E aí, nesse sentido, como que a BYD tem adaptado a sua estratégia pensando em portfólio, de combinar, né, tanto os carros 100% elétricos quanto também os híbridos, e como vocês enxergam esse share, enfim, esse mix olhando para frente? A gente entende que o Brasil deve espelhar o que acontece na China. Então, se o uso for eminentemente urbano, e a gente estava falando do seu caso específico antes de começar, se for uma distância curta, um uso eminentemente urbano, o indicado é o uso de um carro 100% elétrico, e para distâncias médias
e grandes o uso híbrido. E é assim na China. A gente fala muito de eletrificação na China, um termo, um jargão do meio eletrificado, e aí as pessoas entendem que isso é o carro 100% elétrico, mas não. O que a gente chama de eletrificado combina o carro 100% elétrico e o híbrido. No nosso caso, nós trabalhamos apenas com 100% elétrico e o híbrido plug-in, que é o híbrido que você pode carregar na tomada. E no nosso caso, a gente entende que é um modelo melhor, o híbrido plug-in, porque é um carro elétrico com o apoio de um motor a combustão e não com a regeneração. Há mais de um ano, a gente tem uma cooperação entre engenheiros brasileiros e engenheiros chineses para o desenvolvimento do motor híbrido Flex da BYD. Essa cooperação já está em estágio avançado, a gente já apresentou um protótipo ao governo brasileiro, ainda não chegamos ao que a gente quer do etanol, dá para prometer que a gente vai ter um etanol como o motorista brasileiro nunca viu, com um desempenho e uma potência como o brasileiro nunca viu. Na China eles chamam de solução brasileira, a solução verde, está para ver a solução brasileira e vai ser 100% limpo, né? A eletricidade, a bateria e a etanol. Então, não há por que ter uma guerra de eletrificados contra etanol. É possível ter os dois. A BYD é top of mind em elétrico, pensou em elétrico, pensou BYD, mas a gente quer, principalmente na cadeira que eu ocupo, passar a mensagem de que também há uma oferta de híbridos muito interessante. Perfeito, Pablo, obrigada. E agora, acho que ao mesmo tempo que a gente percebe, né, um avanço e todo esse tema de mobilidade terrestre começa a se consolidar, a gente também tem uma nova fronteira se abrindo com a IVE, inclusive, na vanguarda desse movimento, né, da mobilidade aérea urbana. E a gente sabe, né, que quando a gente pensa na IVE em específico, ela tem se posicionado na vanguarda desse movimento. Recentemente, vocês participaram do Paris Air Show e vocês colocaram que acho que dois grandes drivers de demanda, né, pensando nesse crescimento, que acho que você consegue comentar um pouco melhor, né, vem justamente de dois principais pontos. Primeiro, do crescimento urbano e também de uma pressão por sustentabilidade. Então, Johan, se você puder explorar um pouquinho, primeiro, quais são os principais atributos tecnológicos? A gente sabe que tem muita tecnologia envolvida em um carro voador, e também como você enxerga essa demanda crescendo, olhando para frente. Bom, obrigado, Marcelo, Paulo. Então, passando de 2D para 3D, né? Eu acho que essa mobilidade urbana é para isso, a mobilidade aérea urbana. E o objetivo mesmo é para poder interconectar. A gente vai falar também desse desafio, né, de crescimento. Não é só o veículo, a proposta da IVE não é só de entregar um veículo. E claro que a gente vai entregar o veículo. É um desafio muito grande, uma revolução. Você imagina que você pode decolar, cruzar, voar e aterrissar de maneira 100% elétrico, do mesmo jeito que a BYD faz, mas de maneira de 3D. Então, o desafio, ele é técnico, ele é com o veículo, e ele passa também por as regras, um regulamento muito forte, né, das autoridades, né, de aviação no mundo, né. E aí, são duas constatações mesmo, né. No Paris Air Show, você falou, né, a maior fera de aviação, e todo mundo está de olho, né, com essa transição, essa descarbonização, essa solução que nós estamos trazendo, que de fato não é só o veículo, né? Você tem que pensar, na verdade, para o passageiro. Então tem que garantir, primeiro, o veículo seja seguro, entregar esse passageiro que é uma aeronave, um piloto e 4 passageiros, tá? De uma maneira totalmente elétrica. Tá? Inclusive, se vocês querem ver, tem nossa cabina lá, que está lá atrás, você pode ter essa experiência do que tem, né, e entrar no veículo eVTOL, que por sinal vai ser certificado em 2027. Né? E como nós temos essa regulamentação está sendo feita com a ANAC, que é, né, o órgão de certificação brasileiro, de fato, por causa desse fato, mas também do mercado brasileiro, os brasileiros vão ser os primeiros no mundo para experimentar essa mobilidade urbana totalmente aérea urbana, totalmente elétrica. Tá? Duas constatações. A primeira, você falou, vai ter mais de 2,5 bilhões de gente no mundo, nessa terra, né, daqui os próximos 15 a 20 anos. E é de qual quase 100% desses 2,5 bilhões de pessoas vão estar na cidade. Então, se você acha que é um problema hoje de vir de São José para São Paulo ou de andar em São Paulo, né, vai ficar pior, tá? E não é só São Paulo, aliás. Acho que eu sou a única pessoa que vai andando lá e passa 2 ou 3 horas, né, de trânsito em São Paulo e fica feliz, porque isso ajuda no seu caso, né? Ajuda, né, essa solução nossa de poder falar, pô, eu posso ir do centro, né, de São Paulo para o aeroporto Guarulhos em 12 minutos. Né? Isso aí
a gente pode fazer, vai poder fazer de uma maneira totalmente elétrica. Inclusive, essa mobilidade urbana, ela já existe em São Paulo. Né? Ela se chama, eu não sou, essa é a segunda, né, notícia que a gente, né, avançou lá no Paris Air Show, a gente anunciou o primeiro cliente que assinou um contrato, né, que para poder, né, voar e operar até 50 aeronaves aqui em São Paulo. Chama Revo, é uma startup, na verdade faz parte do grupo, né, muito maior, que é uma das maiores empresas de helicóptero offshore do mundo, portuguesa, o HI, mas aí a empresa faz 3 anos que ela está operando com 3 helicópteros, né? Aí você fala, mas isso aí eles estão fazendo, de point to point, em São Paulo, ou até do centro de São Paulo para o aeroporto, que a gente chama de shuttle. E 3 anos depois eles estão já fazendo um break-even. Então, eles estão, né, já gerando esse valor para os passageiros. Então, imagina quando que a gente vai poder entregar uma solução que seja menos barulhenta, que seja com custo operacional mais barato, né? E tanto seguro e que pode até, né, fazer uns 14, 15 voos por dia. Isso vai baratear, isso aí é a mobilidade urbana acontecendo agora e que vai poder ser mais ainda a partir de 2027. Não, perfeito. E acho que você comentou um pouco do Brasil, né? Enfim, do potencial que tem desse mercado. Além daqui, tem outros mercados que vocês também estão mirando? Enfim, se você puder comentar um pouquinho. Mas eu vou continuar falando do Brasil, porque eu acho que o Brasil é o país onde a mobilidade aérea urbana tem que acontecer com os eVTOLs. Tem que acontecer. A gente sabe que, né, a população do Brasil cresceu, São Paulo é um deles, mas tem muitas outras cidades no Brasil, no país. Tem outras missões até, né, que o aeroporto, até o centro da cidade, o do point to point. Tem também umas missões de voo panorâmicos também, um país maravilhoso, onde tem um monte de parque que você pode ter um voo ESG compliant, né, que a gente chama. Então, também o serviço médico também de transporte, de órgão, né, ou de médico, né, para então, despachar rapidamente. Então, o Brasil, por si, ela é um mercado único, a IF está aqui e ela vai ser, como eu falei, os brasileiros vão poder experimentar isso em primeira mão. Tá? Não, perfeito. E acho que pensando em termos de desafios, acho que vocês pincelaram, né, enfim, um pouquinho em termos de consolidação desse mercado, mas, Johan, ainda uma pergunta para você, né? Quais são hoje os principais gargalos, né, que você enxerga para esse ganho, né, enfim, para começar realmente a operação em escala comercial e também qual que é um pouco do cronograma, você mencionou aí 2027, se você puder trazer um pouquinho de cor em relação a esse cronograma também das operações aqui. Aí eu acho que os desafios, os gargalos que a gente está trabalhando para justamente não ter, porque 2027 é amanhã, né? Tem que se preparar. E a certificação vai poder entregar os primeiros veículos para os nossos clientes, né? Que seja aqui ou que seja no resto do mundo, onde nós temos mais de 9 países, onde nós já fechamos carta de intenção, que nós estamos convertendo, né, do mesmo jeito que a gente convertou da Revo, né? Todo mundo agora, depois da Revo, está batendo na porta e falando, eu quero ter um slot também nessa fábrica que vocês têm, que por sinal essa fábrica vai ser em Taubaté, no interior de São Paulo, né? Então, o primeiro desafio, a gente falou, é a tecnologia. De fato, né, uma bateria, nós estamos falando de bateria, do mesmo jeito que a BYD, mas uma bateria de 700 quilos, uma bateria de 900 volts, né? Uma bateria que você não vai trocar na rampa, né? No helipad, no vertiport, né? Você vai ter que carregar essa bateria de uma maneira rápida. E é uma pergunta que sempre vem, mas quanto tempo que demora, né, para carregar uma bateria dessa? E basicamente é uma regra, né, meio assim, é 1 minuto de voo para 1 minuto de carregamento. Então você faz 12 minutos entre o centro de São Paulo para o aeroporto, 12 minutos, né, de carregamento. O que é exatamente o tempo para poder embarcar, desembarcar, né, os passageiros. Então tá ótimo, você consegue fazer isso aí o dia inteiro. Então, o desafio, né, do veículo em si é até a certificação. O segundo ponto, isso é também um diferenciado da IVE, com todo o know-how da Embraer, porque a engenharia, né, da IVE, ela trabalha conjuntamente com a Embraer. São mais de 1.000 engenheiros hoje da Embraer e da IVE que estão dedicados para né, esse desafio técnico que nós estamos para poder certificar o veículo. Mas aí tem que preparar também a entrada de serviço, tem que preparar o ecossistema.
né? Porque não é só, São Paulo são mais de 400 helicópteros, por isso que eu falo que São Paulo, se não funciona aqui, onde que vai funcionar? Não, a cidade onde que tem helicópteros maior, né? A frota maior do mundo, são mais de 400 helicópteros, são mais de 260 helipontes, né? De qual a gente pode usar já amanhã, mais de 70, quase 100 heliport, né? Pode virar vertiport. Falei, mas o que é a diferença? Aí você tem que ter o grid, você tem que poder recarregar. Esse é o segundo ponto. Então, três pontos de desafios, né, para a entrada de serviço, o ecossistema, a criação do ecossistema, é justamente o ar, então a gestão do tráfego aéreo, né, as autoridades, as vias aéreas que vai ter que, né, poder desenvolver com o tempo, tem a infraestrutura, justamente né, um helipad que hoje, né, ou por dia vai ter 10 pessoas que estão indo aí sair, amanhã vão ser milhares de pessoas, então tem que adaptar o helipad para um vertiport. Tá? E o power, né, que a gente chama, né, que justamente trazer essa energia. Mas é engraçado porque a mobilidade tem uma coisa mágica de, ao mesmo tempo em que traz os desafios técnicos e operacionais, e por mais que você planeje, você não controla também a utilização, as boas saídas que o usuário dá, né? Eu ouvi você falar, por exemplo, de transporte de órgãos e a gente não consegue prever a utilização pública ou a boa utilização pública que vai ter. No nosso caso, por exemplo, o sucesso entre motoristas de aplicativo. Quer dizer, a gente já vislumbrava que haveria uma economia e o silêncio do carro, mas ninguém previu que o sucesso ia ser desse tamanho e que, por exemplo, com uma condição comercial e de financiamento, um motorista, né, autônomo pudesse se transformar num empreendedor a ponto de comprar uma frota e criar um negócio a partir dali. E eu imagino que com os carros voadores também haja ou podem aparecer oportunidades que com mais planejamento que você tem e com os obstáculos você não vislumbre, né? Eu concordo, Pablo, porque é exatamente isso também. A percepção é que, mas vai ser um helicóptero elétrico então. Então vai ser para a elite, só vai ser para os ricos, né? É o novo brinquedos deles aí. Mas não é justamente isso, né? Que aí tem muitas outras missões que a gente vai poder trazer e fazer com esses veículos, né? E a condição disso é para escalar. Porque também para substituir os helicópteros não adianta, né? Isso não vai ser mobilidade, ninguém vai ver dessa mobilidade aqui. E eu quero andar, né, também. Todo mundo quer andar, né? E vai poder acontecer graças a isso também, porque as missões são mais variáveis também. Isso foi super interessante explorar, enfim, indo além do óbvio, né? A utilidade também, acho que sem dúvida acaba sendo um impulsionador aí da demanda e da própria aplicação, né? E aí, acho que, Pablo, agora com você, parte, claro, dos desafios, né, que o Johan comentou, acho que se refletem aqui, acho que muito se discute em relação à infraestrutura de recarga, eventuais gargalos nesse sentido, todo o debate em relação ao preço de revenda dos carros e assim por diante. Quais são os principais desafios que vocês enxergam hoje? Acho que mais do que isso, o que tem sido feito, né, de forma a diminuir essas barreiras. Acho que os desafios são todos e todos são prioritários, né? Eu acho que no momento que a concorrência, principalmente, se deu conta da força da BYD e da transformação para além da BYD, as pedras de fake news começaram a ser atiradas do penhasco no consumidor para evitar esse avanço, né? E principalmente na cadeira que eu ocupo, a missão principal é combater essa contra-informação para que o consumidor tenha uma visão clara da transformação que está sendo oferecida a ele, né? Eu comparo muito com a indústria do cigarro, né? Que daqui a pouco nossos netos vão virar e falar: você não acredita, a avó Marcela andava num carro que soltava fumaça, não é inacreditável. Então a gente está diante dessa transformação. Com relação, por exemplo, à infraestrutura de recarga. Hoje a gente já tem 14.800 pontos de infraestrutura de recarga e isso cresce exponencialmente. Só dentro do aplicativo da BYD, o BYD Recharge, que tem cada vez mais desenvolvido parcerias com diversos operadores, a gente já tem 1.700 pontos. Ainda muito concentrado no sul e sudeste, razoavelmente. Isso já é mais espalhado pelo país do que a gente imagina. Autonomia de bateria. Os carros que estão aqui são a comprovação. 100% elétrico, se
que está exposto no nosso stand, tem 500 quilômetros de autonomia, o King que está ali, 1.200, o Song Plus, 1.200 com a combinação do motor a combustão e da bateria. A gente acabou de apresentar no Salão de Xangai uma tecnologia BYD de Flash Charger, que dá a capacidade de dar autonomia de 400 quilômetros a um carro em 5 minutos. Portanto, o mesmo tempo de encher um tanque de combustível. O Brasil vai ser o primeiro país a trazer essa tecnologia para fora, além da China. Então, a tecnologia já está desenvolvida. É para um carro específico? É um carregador? Sim, mas a tecnologia está desenvolvida e isso vai ser espalhado, isso vai ser desenvolvido, isso vai ser escalado com muito mais velocidade do que a gente imagina. A BYD desenvolveu um programa de recompra garantida também, para combater, ou para dar garantia, para dar mais solidez a essa informação de que a revenda não se dá como deveria com um carro eletrificado. E alguns dos nossos modelos, o Ion Plus, por exemplo, ganha prêmios do setor automotivo como carro com menor valor de perda, né, no segmento em que atua. Então, nossa missão estar à frente dessas informações para que o segmento se estabeleça, se solidifique e o consumidor tenha segurança de que essa transformação e de que essa transição vai vir da melhor maneira possível e que ele está fazendo um bom negócio. Perfeito. Agora, acho que passando um pouco para a parte de políticas públicas, a gente sabe que o governo também tem um papel importante no sentido de incentivar certos avanços. E aí, queria destacar aqui, Pablo, no caso de vocês da BYD, o governo tem um programa chamado Mover, que basicamente tem como objetivo justamente descarbonizar a frota automotiva. E aí tem duas medidas principais. Primeiro, as regras do cálculo do IPI, então toda essa parte de incentivo, enfim, pensando em imposto que leva em consideração justamente esses critérios ambientais, visando justamente impulsionar essa agenda, e também o lançamento do programa Carro Sustentável. Aí acho que seria legal escutar de você como vocês enxergam a efetividade dessas medidas, pensando em destravar, de fato, essa agenda aqui do Brasil, e qual que é o tamanho, o impacto dessas medidas para a BYD, principalmente considerando que parte desse benefício que está por vir deve ser somente após a BYD ter a produção local aqui, como você comentou ali em Camaçari. A BYD entende que toda medida para promover, incentivar a descarbonização é positiva, toda medida para incentivar a transição energética é positiva, desde os grandes incentivos aos incentivos municipais, aos incentivos locais. Vamos lembrar que aqui em São Paulo o rodízio começou por uma questão de poluição, né? Em 1996 a gente não andava com as placas 1 e 2 por uma questão de poluição, e aí o governo se deu conta de que isso era bom para o trânsito e fez essa transição, mas começou por uma questão de transição. As respostas para os estados que deram uma redução de IPVA ou uma isenção completa para os carros eletrificados são excepcionais. Brasília, o Distrito Federal, é um case para a BYD. A loja foi construída para vender 50 carros por mês, teve de passar obrigatoriamente por uma expansão porque vende 500. Tudo bem, Brasília tem uma condição financeira diferente de outras capitais, mas assim, a resposta do público a isso foi muito interessante. Então, o incentivo é sempre importante para a gente promover isso. Obviamente que não só o incentivo para o carro particular, para a propriedade particular, e no nosso caso, sem subir o salto à parte, humildemente, o que a gente vai ver a partir da fábrica de Camaçari é uma transformação brutal, né? Em termos de tecnologia, de inovação, de capacidade de oferecer para o consumidor um produto muito diferente. E é importante dizer que, no caso da BYD, toda essa luta ou toda essa campanha por incentivo não é para a produção e para a comercialização, é para o consumidor final. Para nós é mais interessante que haja a redução do IPVA ou o rodízio para os carros eletrificados. É isso que vai, no fim das contas, promover
né, a transição energética e a descarbonização. E ainda como política pública, só para enfatizar isso, o interessante é que haja uma política pública para o transporte coletivo, para o transporte público. Esse sim, o grande emissor de carbono mundialmente, né? E agora, Johan, acho que já do lado, pensando, né, na mobilidade aérea, a gente tem visto um apoio financeiro, né, por parte de instituições, desde o BNDES e a Finep, que acaba também tendo um papel importante no sentido de destravar, né, enfim, e financiar parte desse movimento. Então, acho que seria legal explorar um pouquinho como tem sido a atuação prática de vocês junto, né, a esses órgãos e qual que você enxerga que é o papel estratégico, né, que movimentos como esses podem desempenhar no avanço dessa agenda. Eu acho que pela missão que nós temos, né, de ser uma mobilidade aerourbana 100% limpa, né, pela operação, ela realmente demonstra naturalmente essa descarbonização e as autoridades entenderam que tem que apoiar, porque você viu, né, requer uma engenharia, uma tecnologia intenso, não é um programa, né, tem todo um processo de certificação, porque o primeiro valor daí é safety above all, né, segurança em cima de tudo. E para isso, né, tem que ter e garantir essa segurança e aí as autoridades entendem que demora e precisa de capitais. Esses capitais a gente foi por várias etapas. Lógico que o IPO trouxe uns 400 milhões de dólares para nós, foi bom para poder começar, mas requer mais, precisam vários anos, né? O IPO é em 2022 e a certificação é em 2027. E as autoridades brasileiras, né, pela via do BNDES e da Finep, realmente entenderam que é importante participar, contribuir para poder apoiar essa iniciativa, ainda mais no Brasil. E nós, até agora, então, são 690 milhões de reais que nós recebemos, ou que foram autorizados para essa transformação, de qual a primeira parte foi em dezembro 22, com 490 milhões, uma parte que foi do Fundo do Clima, com 80 milhões e 410 milhões, que é a linha FINEM. E a segunda parte que nós recebemos desses 690 milhões foi em dezembro, de 200 milhões, foi em dezembro do ano passado, também para poder começar a produzir os protótipos, né? Lá em São José, mas também depois vai ser em Taubaté. E, por sinal, também nós recebemos do BNDES essa linha de crédito, né, de 500 milhões também para poder montar nossa fábrica em Taubaté para poder começar a produzir e entregar em 2027. E a última parte foi da Finep, você mencionou, esse ano, né, com 90 milhões, essa é a primeira vez esse tipo de financiamento, é fundo perdido, lógico que a IVE também tem que colocar os 90 milhões, né, para poder também se beneficiar e para uma aviação mais sustentável. Eu acho que é isso que os brasileiros, as autoridades, eles querem mais, né? Vamos se lembrar que a ONU, ela fala, né, 23% da poluição mundial vem do transporte, de qual a aviação faz parte. Então, nós devemos participar e contribuir. Deixa ficar muito claro o papel também dessas instituições, né? Enfim, a parceria em moldar parte dessa evolução. Infelizmente, a gente está chegando no fim do nosso painel, passou muito rápido, mas tem tempo aqui para uma última pergunta. Acho que muito da discussão a gente trouxe dessas evoluções tecnológicas e acho que as perspectivas, né, olhando para frente, acabam sendo muito promissoras para ambas as companhias. E aí acho que seria legal se vocês puderem trazer um pouco do que vocês enxergam como principais tendências moldando o futuro para frente. Aí, principalmente considerando o nosso público aqui de investidores, do mercado, que vocês diriam para o mercado como um todo acompanhar de perto e ficar atento quando a gente pensa nessas grandes tendências olhando para frente? Johan, se quiser começar. Opa, então eu vou começar. Bom, de fato, né, eu falei, né, a mobilidade aerourbana 100% elétrica vai acontecer. Não é uma questão se vai acontecer. Vai acontecer. A questão é quando. E lógico, né, não é a IFE que fala, não são os outros, né, o fabricante de eVTOL também que vão falar, são as autoridades. Começar com isso. Então tem que olhar como a certificação está indo e isso pode ser só juntos. Então esse é o grande desafio que nós temos para poder começar a entregar e tem que começar em algum lugar, né? Algumas, né, pessoas falando, então quantos que vai voar, quanto que é a distância do eVTOL, são 100 quilômetros de autonomia, lógico que a gente está longe, né, daquele 400, 600, 1000 quilômetros, né, dos EVs, mas
Tem que começar, é isso aí. E a tecnologia, a evolução da tecnologia, principalmente nas baterias, ela vai ajudar para poder transportar mais pessoas aí e mais longe, né? Outro desafio também que a gente quer, a gente não falou tanto, mas o veículo, tudo bem, pode começar, já pode começar em 2027 a operar, mas se a gente quer colocar 30 mil veículos nos próximos 20 anos, que é a nossa visão do mercado, vai ter que fazer uma coisa lá para a gestão do tráfego, do tráfego aéreo, né? Porque realmente são muitos veículos que vão voar no que a gente pode ir baixa altitude, né? Nesse espaço aéreo. Então, e nós estamos também com essa iniciativas para poder desenvolver esse software, né? Que vai poder fazer um gerenciamento desse espaço. Então, como você pode ver, e aí com isso vai vir também o voo autônomos, né? Com o tempo. Então, mas é um caminho porque tem que passar e tem que ter aceitação do público, aos poucos demonstrar. Então, você coloca um piloto ótimo, aí depois você tira um pouco da carga de trabalho dele, né? Para ser mais intuitivo. Então, nosso veículo não tem pedal, não tem coletor como um helicóptero, né? Ele tem um side stick. Essa é a tecnologia, tem um fly-by-wire, né? Graças à Embraer, que a gente traz o melhor de tudo que a Embraer faz. Então, tá tudo concentrado no nosso eVTOL, né? Com segurança. Isso aí é o futuro. Depois a gente poder fazer talvez o pilotar do chão, né? E aí vai voar. E vai depois sem piloto. Ótimo, é um caminho, não tem problema. Vamos com o tempo, passo a passo, e nós estamos conseguindo. Pablo? Eu concordo com o Ion, é por isso que a BYD vai começar a investir em carros voadores também. É mentira. Ótimo, olha aí, vem. A BYD tem... de novo, para encerrar, é uma honra estar ao lado do Johan e, de novo, com a BYD cada vez mais fincando raízes aqui. Nós já estamos aqui há mais de 11 anos, mas orgulhosamente querendo ser cada vez mais brasileira, com o spin-off da Embraer. A BYD tem 120 mil pessoas dedicadas à pesquisa e desenvolvimento, 1.600 desses colaboradores com pós-doutorado, 45 pedidos de patente por dia. É isso que dá a força para a BYD para liderar o mercado de veículos eletrificados. Então, nós estamos de olho em tudo que está para vir. O Flash Charger, que é a tecnologia que eu mencionei agora há pouco, é uma tendência de escala e de massificação para que, de fato, a gente ofereça ao nosso consumidor a garantia sobre autonomia e de que nós estamos prontos para substituir o modelo vigente. Para investidores aqui, eu acho que já está muito claro que a rede de recarga é uma grande possibilidade para vários players, né? Para quem distribui energia, o que vai ser o AMPM do Ipiranga daqui a pouco, o que vai ser a loja de conveniência no que são hoje postos de combustível, ainda que a recarga seja cada vez mais rápida. Os totens são também mídia, né? Então, 30 segundos XP, 30 segundos Coca-Cola, 30 segundos IVE, 30 segundos... há muita possibilidade de negócio na infraestrutura de recarga. Nós mesmos já estamos desenvolvendo isso. A BYD quer liderar comercialmente e nós temos muita fé, e não só fé, nós trabalhamos muito para liderar esse mercado até 2028, não só comercialmente. Nós queremos liderar a narrativa, a gente quer ser sinônimo de segmento. E para liderar a narrativa, a gente tem que dar respostas também que não são só para a BYD. Nós não trabalhamos na infraestrutura de recarga, mas a gente está pronto para dar respostas de infraestrutura de recarga, de autonomia, para dizer, olhando no olho de vocês, que dá sim para instalar carregador no prédio antigo de vocês, e nós vamos levar o Corpo de Bombeiros para a China, para a Suíça, para onde quer que for, para garantir que isso tem segurança, que isso dá para ser feito com segurança. Então, e se não der para ser feito de segurança no seu prédio, como é que isso pode ser feito com segurança? Então, são esses os pontos que eu vejo de destaque. Eu acho, de novo, que o grande desafio, na minha visão, é desatar os nós que a gente tem de distribuição de energia para que a gente utilize essa abundância, essa riqueza de produção de energia que a gente tem para chegar
na casa dos milhões de brasileiros e que a gente possa ter ônibus elétrico, ônibus escolar elétrico, ambulância elétrica, carros particulares elétricos, carros voadores elétricos, sem poluir e pensando num futuro presente, num futuro que exista, porque senão nós não chegamos lá. Ótimo, muito bom escutar um pouco sobre as tendências, né? E de fato deixar claro que ambos os mercados são extremamente promissores. Acho que parte do nosso trabalho aqui no time de research da XP é justamente identificar essas tendências, entender para onde o mercado está indo, mais do que isso, como as empresas estão se posicionando, né, nessa trajetória ao longo desse caminho. Então, agradeço muito a oportunidade de escutar, né, sobre ambas as companhias e também a presença de vocês. Então, em nome da XP, agradeço a participação de vocês e também obrigada a todos que nos assistiram. Obrigada. Obrigado.